Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A cultura pós-moderna garante às pessoas autonomia para fazer as suas próprias escolhas, inclusive no que se refere à religião. Como esse fenômeno abre um diálogo entre a religião e a cultura juvenil? No Religare de hoje eu converso com Flávio Lages Rodrigues. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Flávio. É um prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião. Flávio, fala um pouco para nós sobre a sua trajetória até a decisão por esse último estudo que você fez, porque até chegar ao estudo sobre a Igreja Caverna de Adulão, você, enfim, tem todo um caminho que quase que não podia te levar para outro lugar, senão para esse, não? Sim. Eu comecei como adepto das tribos urbanas com o rock na década de 80. E na década de 90 eu comecei com a banda de death metal, no meio secular. E no início dos anos 2000, um pouco após a minha conversão, na Igreja Batista da Lagoinha, eu comecei com a banda que a gente tinha na realidade. Todos se converteram e a gente começou a trabalhar com essa banda. E aí, nessa mesma época, eu comecei o bacharelado em teologia pela FAT-BH. Sim. Você fez agora, então, no seu mestrado em Ciência da Religião, uma pesquisa sobre a Igreja Caverna de Adulão. O que é essa igreja? Isso é uma comunidade que está aqui em Belo Horizonte, na Savassi, e ela trabalha com as tribos urbanas. E começou um trabalho com rock, com jovens, o pastor Fábio de Carvalho e o pastor Eduardo. Eles começaram esse trabalho com jovens que estavam em Belo Horizonte, nas praças, e foram desenvolvendo esse trabalho com esses jovens das tribos urbanas headbangers. Sim, antes da gente falar sobre a história, eu queria saber sobre o nome. Caverna de Adulão é uma expressão bíblica, não? Sim. Uma situação que envolve o rei Davi. Sim. Está em 1 Samuel 22. Sei. E tanto Davi como outras pessoas que se encontravam endividadas ou em apuros, né, se juntaram e foram para essa caverna. Essas pessoas que estavam ali passando por algum tipo de dificuldade se ajuntaram com Davi, cerca de 400 homens, para ficar nesse lugar, nesse abrigo. Sim, refúgio. Sim. Na sua pesquisa você até conclui falando sobre essa associação, né? A caverna, o lugar do refúgio. Sim. E também o refúgio para tribos urbanas, no caso da Igreja Caverna de Adulão aqui em Belo Horizonte. Por que essa ideia de refúgio? O que acontece ali? O que acontece trabalhando-se com tribos urbanas e com o pessoal que é diferente do convencional, né, vamos dizer assim, essas pessoas que estão ali na caverna, muitas vezes não são aceitas em outras igrejas. Você imagina um cara todo tatuado, com o rosto, até a parte branca dos olhos tatuada, em outra igreja isso causa espanto. Mas a Caverna de Adulão, a pessoa tem liberdade, dentre outros grupos, não apenas o pessoal do rock, como foi no início, mas outros grupos têm a liberdade ali. De adorar a Deus, de ter uma espiritualidade alternativa, mas que não tenha nenhum problema, nenhum conflito com a cultura. Pelo contrário, a cultura é aceita ali dentro. Você já falou várias vezes dessa expressão tribos urbanas. A que se refere essa expressão tribos urbanas? Se refere à questão de Marfesoli, né? O estudo de Michel Marfesoli, o sociólogo francês. É dali que você tira esse uso desse termo? E a própria comunidade, eles se veem como uma grande tribo. No início como a tribo do rock e posteriormente outras tribos foram agregando ali. Sim. Você falou então sobre no início, né, era o rock. No início então eram pessoas interessadas pelo rock que o pastor Fábio foi reunindo. Sim. Como é que é essa história aí do pastor Fábio? Ele tem uma presença muito importante na história da igreja, né? Já falecido o pastor Fábio. Sim, em 2007 ele faleceu em Cuba numa viagem missionária. Mas o trabalho dele, o Flávio, ele consiste em trabalhar com as tribos urbanas. Por quê? Ele envolvia tanto com quem estava dentro das igrejas, que gostava de rock, de tatuagem, de skate, como quem estava fora. Esse pastor, ele era um pastor agregador. E onde ele chegava, ele aglutinava as pessoas em torno dele. Ele era muito receptível para as pessoas. E isso chamava a atenção dos jovens.
Para você ter ideia, ele saía para andar de skate com os meninos, para ir em show de rock, tanto rock cristão como rock secular. Ele não tinha... Ele tem uma passagem também pelo rock secular? Eu não sei te falar isso, não Dessa saberia te história falar dele. a história dele. Mas ele é muito envolvido na questão de trabalhar com essas tribos, de entender o pensamento juvenil. E ele conseguiu trabalhar isso de uma forma tal que Belo Horizonte, sendo a capital do rock na década de 90, ele, sem nenhum interesse em abrir uma igreja com uma caverna a princípio, ele conseguiu trabalhar essa questão do rock e trabalhar com esses jovens, sem preocupar em igreja, apenas trabalhar, evangelizar esses jovens, estar com eles, caminhar com eles e falar do amor de Deus para eles. Foi a princípio o que ele queria fazer. Sim. Há movimentos semelhantes no campo evangélico, nesse estilo, assim, da atuação do pastor Fábio, de se aproximar de jovens como esses skatistas, roqueiros, e a partir daí congregar grupos e até o final chegar a constituir uma igreja? Sim. Na querida Juiz de Fora tem a Caverna do Rock. Grande Juiz de Fora, minha terra. Sim. Tem a Caverna do Rock. Em Governador Valadares tem Impacto Urbano. Aqui em Belo Horizonte, São várias... nomes de comunidades? Sim, são nomes de comunidades, assim como a Caverna de Adulão. E existem até hoje? Existem até hoje. Em Belo Horizonte, nós temos a Justiça e Retidão, que era a comunidade Zadok de São Paulo, e depois virou Justiça e Retidão, com o pastor Pezão. O movimento é esse, começa com um pastor agregando em torno de si pessoas de comunidades alternativas e tal? Ou pode ser, como aconteceu conosco, em um determinado momento, nós tínhamos um ministério que chamava Enracore na Igreja Batista da Lagoinha, que esse ministério todo... No momento em que você congregava lá na Igreja Batista da Lagoinha? Sim, quando eu era da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão, ele nos dava suporte para trabalhar com tribos urbanas. Mas chega um determinado momento que esse ministério se dissolveu. Nós poderíamos ter pegado essas pessoas e montado um ministério com elas, porque elas ficaram sem pastoreio, vamos dizer assim, no meio que a gente vivia. Mas aí a gente poderia ter feito isso e a gente não fez. Foram para outras comunidades. Então, pode ser pessoas que se juntam diante de um pastor, de um líder, mas pode ser um ministério que sai de um outro e monta um outro, como poderia ter acontecido com a Lagoinha. Hoje você congrega na Igreja Batista Getsemane, não é isso? Isso. E há algum trabalho nesse sentido na Igreja Batista Getsemane? Não, a Getsemane, anos atrás, a gente já trabalhou, eu nem era da Getsemane, a gente trabalhava com eles dando suporte. A gente ia com a banda, ia para Itabira, ia para Sabará, eventos evangelísticos de rock eles nos chamavam. Mas eu não sei se hoje tem esse ministério lá. Eu acho que não há. Nós já tivemos oportunidade de falar muitas vezes sobre essa pesquisa e eu me lembro sempre você chamando a atenção para o diferencial, não é, de uma igreja evangélica constituída por pessoas que não têm o perfil, digamos assim, tradicional do imaginário. Sim. Não é, que as pessoas, em geral, associam a uma pessoa evangélica. Acredito que hoje em dia a gente não tenha mais como alimentar essa estética tradicional, antiga, não é? Pela diversificação enorme que existe no campo evangélico. Mas, assim, o que é que mais chamou a atenção, né, sua atenção, né, como esse diferencial no culto, no dia a dia das pessoas, o próprio estilo de vida das pessoas ali na Igreja Caverna de Adulão? A Caverna de Adulão, Flávio, ela é uma igreja que as pessoas elas te amam do jeito que você chega. Se eu chegar lá de chinelo de dedo, de bermuda, eu não tenho problema nenhum dentro da igreja. Se eu chegar todo tatuado, eu não terei problema nenhum. Se eu chegar com moicano, que é aquele cabelo do punk para cima, espetado, 4 metros de altura, ele não vai fazer diferença nenhuma para eles. Então eu vejo que esse é o diferencial. É um lugar de acolhimento, é um lugar de aceitação, que as pessoas aceitam a outra não pela estética dela, não pelo dinheiro. E isso me chamou muita atenção, a questão da comunhão deles, a questão de como respeitar o outro, como respeitar a diferença. E é uma coisa que, hoje em dia, a gente vê que está muito difícil. As aceitações, aceitar o outro como ele é, a questão da tolerância. Existe algum movimento para levar a pessoa a mudar do estilo de vida, do modo como ela é? Ou tal como a pessoa chega com seu estilo de vida,
com seu padrão de vida, ela segue como é? Há algum interesse na igreja em mudar o jeito de ser das pessoas? Eu vejo que esteticamente não. Eu vejo que as pregações, o que acontece ali, busca uma mudança interna para que a pessoa venha a trabalhar com outros e transformar o mundo. Não é essa exterioridade Não, o que... ali eu não consigo perceber isso ali. Pelo contrário, porque se fosse assim, em uma das visitas que eu fui, em uma visita eu vi um rapaz que o branco do olho dele era tatuado. Então, em certos momentos, em certas igrejas, isso causaria um espanto. Eu acho que se eles chegassem assim na Lagoinha e na Getsemane, dependendo do culto, as pessoas assustariam. E ali não, ali ele era mais um adorando a Deus, mais um em comunhão com os irmãos, que pega na mão, que ora junto. Então eu vejo uma diferença na caverna nisso, na questão de amar e de cuidar do outro, preocupar com o outro. O processo de evangelização não afeta essa estética, a tribo a que a pessoa se associa. Não. E isso que também é uma ideia também do pastor Fábio. Aquilo que ele começou, isso engrenou. Isso aconteceu na comunidade com o rock, que foi o elemento socializador, foi a pedra fundamental da comunidade, e isso abriu para novas possibilidades. Sim. E isso devido ao Fábio. Sim. Bom, a gente ainda tem mais coisa para falar sobre a Igreja Caverna de Adulão e também sobre a sua pesquisa. Sim. Né? As pessoas que você conversou lá. Hoje, no Religar, eu recebo o Flávio Lages Rodrigues. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre religião e cultura na pós-modernidade. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo Flávio Lages Rodrigues. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A cultura juvenil, você fez uma avaliação, inclusive, no seu trabalho, dizendo que é importante que as igrejas reconheçam, não é, esses traços da cultura juvenil, que isso é importante para o processo de evangelização. Sim, porque o que ocorre, Flávio? Se o jovem pode falar na linguagem dele, por que ele vai usar uma outra linguagem? Se o evangelho, se a religião ela é dada culturalmente, como a língua, como os costumes. Então, por isso que eu vejo que a questão da cultura aliada à religião, para as igrejas, ela entender o que está acontecendo, que as coisas estão em transformação, tudo está se transformando, para ela é uma questão de se alinhar e uma questão de ser aliada dela também, a cultura ser aliada da religião. Sim. No início da comunidade Caverna de Adulão, acho que as pessoas ligadas ao rock exerciam uma presença importante. Mas hoje em dia parece que o cenário cultural é bastante diversificado. Sim. No início, como eram jovens, muitos ali não trabalhavam, só estudavam, entendeu? Então, era um outro contexto. Eu chamei na minha pesquisa de 3 fases da comunidade, que são as pessoas dessa primeira fase e que hoje são as pessoas que são da primeira, passaram pela segunda e estão na terceira fase. O que ocorre com essas pessoas hoje? Têm filhos, são casados, são estabilizados financeiramente, têm carro, já não moram tão distante da comunidade que sempre foi na região central de Belo Horizonte e hoje já não é assim mais. Então, houve uma mudança. E aquilo que era só para jovens, hoje você vê lá criança, dessas pessoas que estavam lá na primeira fase, você vê idosos. Então, não é uma igreja de rock como Sim. era no início. O rock, para mim, ele está ali como elemento na comunidade, mas ele não é o único elemento da comunidade hoje. Outros elementos entraram na comunidade e não deixou só o rock como era no início. Então, diversificou. E que a própria comunidade entende essa diversificação hoje em dia. Isso mudou em algo na dinâmica da igreja? Mudou, porque a comunidade era uma comunidade que ela se apropriava melhor da cultura, entendeu? No aspecto de evangelismo. E hoje não no sentido de trazer elementos da cultura secular, é isso? Sim. Para a cultura religiosa? Sim. De utilizar esses elementos da cultura, como o rock, e como outros elementos, isso diversificou mais e não é como era antigamente.
no passado, no início da comunidade, eles chegaram a ter 20 bandas de rock pesado, bandas de thrash metal, de heavy metal. Ligados à própria igreja? Ligada à igreja, mais de 20 bandas. Mais de 20. E hoje temos 2 bandas lá só. Com a pesquisa a gente viu que nós vimos que temos lá a banda Pesadelo e a banda Trombada. Então, 2 bandas, menos de E de 10%. outros estilos? Há outros estilos musicais? As pessoas que gostam, né? Mas de bandas assim não tem. Só essas mesmo. Tem lá as bandas que fazem o louvor, que é mais diversificado. Mesmo assim, Flávio, a gente consegue observar ali a questão do rock. No próprio louvor, que as músicas que são executadas em outras igrejas, eles dão um elemento mais pesado para ela, diferente de outras igrejas. Não é como as bandas que tinham lá com rock pesado, mas a gente vê que os resquícios, né, do rock ainda estão lá, os vestígios. Eu preciso voltar lá num dia desse, porque quando eu estive com você, a seu convite, para conhecer a comunidade, até que o louvor foi no estilo um pouco tradicional até. Sim, sim. Não é típico de uma igreja evangélica, até me pareceu naquela ocasião. Mas você ouviu as pessoas, né, de lá. Conta um pouco para nós como é que você fez o trabalho, como é que foi a aproximação do tema, das pessoas. O tema, Flávio, como a Caverna de Adulão é a comunidade que trabalha com o underground cristão e com a cena alternativa há mais tempo em Belo Horizonte, eu vi que deveria ser um trabalho feito com eles, com essa comunidade. Pela história, pelo tempo que eles estão abertos, muitas já abriram e já fecharam. Então, eu trabalhei com essa comunidade dessa forma e, como eu falei, a questão do rock era como era e eu fui para a pesquisa achando que eu encontraria algo mais de rock lá dentro. E quando eu fui para trabalhar com os grupos focais, com as visitas que eu fiz lá, com observação participante, eu percebi que muita coisa tinha mudado. Que não era o rock como era no passado, não ocorre lá hoje em dia. Sim, então, grupo focal é essa técnica que você reúne ali as pessoas, né? É todo um conjunto de orientações. A gente não vai agora explicar para o telespectador, né, sobre o que é o grupo focal, mas só para minimamente se entender, sim, quem não conhece essa nossa linguagem de academia, né? É verdade. Então, o grupo focal, eu trabalhei 3 grupos, e nesses 3 grupos eu fiz 2 encontros, e nesses encontros eu fui fazendo algumas perguntas sobre a comunidade. E essa resposta deles, na pesquisa, que me mostraram aquilo que o meu teórico, que é o Michel Maffezoli, falava sobre as tribalizações, com o sentimento de pertencimento, com a partilha das mesmas emoções, com o sentimento de estar juntos, que ocorre lá com o rock, que ocorria com o rock e que ainda ocorre lá. Mas me mostrava também, na questão dos grupos focais, o retorno da própria comunidade com o que era e o que é hoje. E o que era com o rock não é mais hoje. Hoje eles já se intitulam como uma comunidade mais diversificada, uma comunidade mais aberta e que não ocorria também nesse aspecto com o rock. Então, diversificou, abriu e essas pessoas elas nem aceitam que a comunidade seja de rock. Identificada? Não aceitam e nem que sejam chamados de headbanger. Nenhum dos grupos focais, uma pessoa que já teve banda lá, quando ele viu toda a documentação que ele tinha que preencher, quando ele olhou lá, headbanger, mas não sou headbanger. O cara era de banda de uma das pioneiras lá de dentro da comunidade e não aceitou. Então, teve essa reviravolta na questão da pesquisa. Mas, por outro lado, a comunidade ela se diversificou. Outros projetos entraram no lugar do rock, como o projeto Reconstruir, que trabalha no Morro das Pedras, com pessoas carentes, o projeto La Malma, o projeto Cupim Sagrado com o pastor Geraldo, que viaja o Brasil inteiro, que ele não é pastor da Caverna, se a gente for olhar bem, ele é pastor do Brasil e de fora do Brasil, porque ele atende várias situações. Então, é uma comunidade que ela não é fechada em si própria. É uma comunidade que ela vai interagindo com outras comunidades. Eu posso até usar a questão da teia, que ela está interligada com outras comunidades e uma ajudando a outra. Sim. Você chegou assim, a inferir um modelo eclesial diferenciado a partir do seu estudo sobre a Caverna de Adulão? Se eu cheguei a ferir? A pensar assim, bom, aqui tem um modelo eclesial diferente. Não é aquela temática de modelo eclesial que você desenvolve no seu trabalho. Não sei se eu me expresso bem assim ao te colocar essa questão.
Ali você encontra um modelo eclesial diferente? Novo? Não. Ali eu encontro um modelo de comunidade que você olha para eles e fala assim, isso aqui é uma comunidade nova, isso aqui é alguma coisa nova. Mas quando você adentra, é aquilo que você falou agora há pouco, Flávio, sobre o louvor. Não, o louvor é tradicional, é igual outras igrejas evangélicas, que foi o que você falou agora há pouco. Então, quando você vê de fora, a questão te causa um certo espanto, para quem não conhece. Como eu sou do meio, para mim já não causa espanto nenhum. Eu sou aquilo lá. Mas para quem chega de fora e olha aquilo ali, causa um espanto. Parece ser um novo modelo, mas lá tem a figura do pastor, ali tem a liturgia normal, como qualquer outra igreja. O que, para mim, diferencia ali é a forma do tratamento entre as pessoas, a forma de lidar com o dinheiro, com os dízimos, com as ofertas, é a forma de lidar com a ajuda do outro, com o próximo. Então, outras coisas ali me chamam a atenção para uma diferenciação da igreja com relação a muitas outras igrejas que a gente vê hoje em dia. Então, para mim, a diferenciação está no corpo dos pastores, que muitos ali nem aceitam ser chamados de pastores, estão ali e são irmãos, estão olhando no olho, são próximos, olho no olho, ombro a ombro e caminhando junto. Então, é uma coisa muito diferente para os dias de hoje, para aquilo que a gente vê a todo momento nas igrejas. Então, isso para mim é um diferencial. Não que seja um novo modelo, mas diferencia em muito de muitas outras igrejas. Sim. Flávio, você falou dos seus livros. Como é possível acessar esses livros que você já escreveu sobre rock, religião? Os livros, eles são pela editora MK, lá do Rio de Janeiro. MK? MK Editora. Sim. Agora, essa editora está colocando todos os livros em formato de e-book. O primeiro é o Rock na Evangelização, que eu falei aqui agora há pouco. O segundo é a Liberdade do Espírito na Vida e no Rock. E o terceiro é Os Perigos para se pregar o Evangelho na Pós-Modernidade, que eu retrato justamente essa mentalidade atual e que muitos líderes não conseguem captar isso que o jovem está ansiando em demonstrar, em viver. E a dissertação também vai virar livro? Com certeza. Que bom, Flávio. Olha, é uma alegria imensa ter você aqui. Foi um prazer, né, ter acompanhado esse trabalho na condição, então, lá no programa, né, de professor orientador, de ter conhecido a sua pessoa com quem eu aprendi tanto. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!